projeto Conexão Mata Atlântica reconhece a importante contribuição dos produtores rurais ao meio ambiente e os beneficia por meio do mecanismo financeiro de pagamentos por serviços ambientais. A iniciativa une esforços do governo federal por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e também dos governos dos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Dando início a uma série de entrevistas com atores ligados ao projeto, nós conversamos hoje com Maria Luísa Brochado e Cecília Vieira, que são especialistas ligadas ao projeto, e também com Letícia Ascencio, que é analista sênior da Finatec. Luísa, obrigada por participar desse projeto que registra algumas das atividades dos componentes envolvidos no projeto Conexão Mata Atlântica. Bom, para começarmos, você pode contar um pouco como começou o Conexão Mata Atlântica e quais foram os objetivos iniciais? A região ali do Paraíba do Sul, nas proximidades ali de São Paulo, Rio e Minas, já ocorriam algumas iniciativas de PSA estruturadas, e com o acontecimento de alguns eventos extremos, de chuvas muito intensas na região, que ocasionaram alguns danos, foi pensado o desenvolvimento de um programa mostrando como as ações de PSA naquela região, em regiões com agricultura, alguns cultivos de gado e tal, poderiam trazer ganhos tanto ambientais quanto econômicos para a região. Então, o projeto foi pensado nessas bases nos estados ali de Minas Gerais, Rio e São Paulo, conjunto com o Ministério. E como foi a preparação para colocá-lo em prática? Inicialmente, esse projeto ele foi começado a ser desenvolvido em 2014. Foi feito os estudos em que bases seriam criadas o projeto, componentes, quem faria parte desses componentes, o que seria desenvolvido em cada componente. E, basicamente, então, essa fase de 2014 até 2016 foi feito esse planejamento, essa fase de estudos iniciais e estudos de implementação. E em 2016 o projeto foi lançado propriamente, e começou a ser desenvolvido. E aí nós tivemos as primeiras fases de publicação dos editais e seleção das propriedades onde seriam desenvolvidas as práticas do PSA. Como é a estrutura do projeto e qual a função do componente 1? O projeto é estruturado dividido em 3 componentes. O componente 1 é coordenado pelo MCTI e participam dele também a FAPESP e a UEMG. As atividades de PSA, de implantação de pagamentos de serviços ambientais, é executada pelos componentes 2 e 3. O componente 2 executa essas atividades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e o componente 3 executa essas atividades em 3 unidades de conservação em São Paulo: a APA São Francisco Xavier, a Estação Ecológica Bananal e o Parque Estadual Serra do Mar. Além dessas 3 unidades de conservação, eles executam esse trabalho também nas zonas de amortecimento. O componente 1, ele desenvolve as pesquisas e os estudos científicos que avaliam o impacto das ações desse projeto. Vai avaliar a capacidade de restauração, de conservação da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos nessa área onde o projeto é executado. Qual o papel do componente 1 no projeto? O componente 1 ele trata do monitoramento e avaliação. Então, após a implementação das atividades de PSA em campo, propriamente ditas nas propriedades, o componente 1 é quem vai monitorar e avaliar o quão eficazes foram essas atividades. Então, o componente 1 ele visa o fortalecimento da capacidade institucional para o monitoramento, restauração e conservação da biodiversidade e de alguns serviços ecossistêmicos relacionados a clima, solo e água. Bom, então o componente 1, além dessa avaliação, ela faz parte da atualização dos dados, dos indicadores, que apontem para as mudanças nos estoques e sumidouros de carbono, as estimativas e reduções de gases de efeito estufa, em decorrência das alterações nas mudanças do uso do solo, provocadas pelas ações do projeto.
né, alterações em biodiversidade, então quantidade de espécies da fauna e da flora, e o estado de conservação do solo e a produção da qualidade da água. Né? Todas essas informações que elas são geradas no nosso componente, elas estão sendo produzidas agora, a gente está em andamento com o monitoramento ecossistêmico, né, que faz essas avaliações in loco. Elas vão ser disponibilizadas para toda a sociedade em geral, os atores do projeto, né, os nossos stakeholders parceiros, em um banco de dados georreferenciado no portal do projeto. Né, e nós optamos por um banco georreferenciado, por ele ser algo mais interativo e permitir que os usuários cadastrados possam consumir os dados e reutilizá-los da maneira mais adequada, disponibilizando também para a sociedade em geral. Qual a importância de se realizar um monitoramento ecossistêmico não só para o projeto Conexão, mas também para outras iniciativas que visam mitigar as mudanças climáticas? Os ecossistemas eles estão em constante mudança pela influência de processos naturais que são sazonais e eles podem ser aleatórios ou não. Então, monitorar os ecossistemas é fundamental para separar quais mudanças são causadas por processos naturais daquelas que são provocadas pelo homem. Tanto por alterações locais, que podem ter a ver com fogo, desflorestamento, espécies invasoras, ou por mudanças globais. Então, inicialmente, na ausência de dados confiáveis sobre a biota, não é possível caracterizar as mudanças provocadas pelas atividades de recuperação implementadas pelo projeto, né? Especialmente sobre os ganhos em biodiversidade e serviços ecossistêmicos, considerando todas as peculiaridades da região e os custos de implementação. Então, dessa forma, os dados gerados eles vão possibilitar definir um padrão de referência e qual protocolo científico pode ser interessante seguir, né, para monitorar os elementos do ecossistema ali naquela região. Então, os protocolos eles vão servir como modelo e podem ser replicados em outras regiões, porque eles estão sendo validados, né? Então, com esse esforço do monitoramento ecossistêmico, a gente também pensa que é possível preencher uma grande lacuna de amostragem de dados, né, que existe ali na região do projeto, tanto em termos de diversidade de fauna e flora, mas também como em termos da qualidade da água e do estado de conservação dos solos, que são os temas prioritários para entender os avanços decorrentes, né, das práticas estabelecidas pelo projeto Conexão Mata Atlântica. Dessa forma, é possível a gente projetar e conhecer as tendências da natureza e a sua dinâmica, e como elas são afetadas pelas mudanças no uso da terra e pelas alterações no sequestro de carbono. Você pode fazer um resumo das análises de fauna, flora, água e solos, contextualizando em relação aos objetivos iniciais da implantação do projeto? Essa avaliação ela se dá por meio de levantamento de dados in situ e em alguns imóveis rurais que aderiram ao projeto, uma vez que não existem dados secundários disponíveis em quantidade ou nível de detalhamento suficiente para as estimativas necessárias na escala das propriedades. Então, tem padrões de referência e protocolos de monitoramento para determinados grupos biológicos, que são bioindicadores ou prestadores de serviço ecossistêmico, eles estão sendo utilizados para caracterizar a biodiversidade da Mata Atlântica na região ali de atuação do projeto. São identificadas também alterações no sequestro de carbono, no estado de conservação do solo e na qualidade e produção da água, através de protocolos científicos validados em campo. E os dados produzidos, a partir dessas coletas, eles vão garantir análises integradas ao escopo de políticas e planos nacionais, que tem como objetivo o desenvolvimento rural sustentável ligado à redução das emissões de gases de efeito estufa, a preservação de áreas protegidas e florestas e conservação da biodiversidade também. Então, as ações implantadas, por sua vez, elas promovem benefícios à sociedade, como a melhoria da qualidade da água, a redução de eventos extremos, que a gente tem visto recentemente, como estiagens e inundações, e a regulação do clima e conservação da biodiversidade. Quantas propriedades são monitoradas e quais os resultados são esperados?
Serão monitoradas 50 propriedades, né, nos 3 estados, né, abrangendo todas as propriedades do estado de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro. Serão coletados dados nas temáticas flora, fauna, solo, água e carbono. Em relação à água, vai ser caracterizado os corpos d'água, né, em relação aos parâmetros físico-químicos, com os dados de qualidade de água, regulação e balanço hídrico, e alguns dados também relacionados ao microclima. Em relação ao solo, vão ser levantados os dados sobre os tipos de solo, também parâmetros físico-químicos, biomassa e o potencial erosivo desses solos. Em relação à flora, vão ser levantados dados sobre a caracterização da flora, levando em consideração diferentes, né, tipos de flora, como epífita, flora herbácea. Vão fazer um levantamento também das espécies notáveis, sendo elas tanto raras, endêmicas, ameaçadas de extinção, exóticas ou indicadoras, e também vai ser levantada a necromassa dentro dos dados de flora. Em relação à fauna, vai ser levantada uma riqueza sobre os grupos indicadores que foram selecionados na metodologia do projeto, que seriam mamíferos de médio e grande porte, aves, abelhas e, dentro dos insetos, as borboletas e as vespas.